Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou Ruth Goldberg, a nova presidente do Instituto Brasil-Israel, o IB. Há muitos anos que a Ruth Goldberg está envolvida em cargos voluntários das entidades judaicas e, recentemente, foi nomeada como presidente do Instituto Brasil-Israel, fora que ela continua como diretora da CONIB e presidente do ATIT. Oi, Ruth, tudo bem? Como que foi o convite para a presidência do Instituto Brasil-Israel? Oi, Stella, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês aqui, especialmente nesse momento onde eu recebi com muita alegria o convite e assumi a presidência do Instituto Brasil-Israel, uma entidade com a qual eu venho trabalhando como diretora há mais de 4 anos, muito identificada, muito ligada também nos desafios que a gente tem à frente da instituição e cujos propósitos são muito similares aos meus propósitos de vida. Eu atuo há muitos anos como voluntária junto às entidades da comunidade judaica, entendo a preocupação que nós temos em fazermos com que as entidades atendam às expectativas da própria comunidade, mas acima de tudo entendo a necessidade dessas entidades trabalharem em prol do combate ao antissemitismo, da criação de uma vida harmônica e justa, solidária, inclusiva de todos os judeus no estado de São Paulo, aqui no Brasil, lembrando de trazer mais para perto as pessoas que estão excluídas por diversas razões, sejam de ordem financeira, econômica, questão de gênero, identidades religiosas diferentes, às vezes linhas religiosas diferentes, até pensamentos diferentes. Então eu fico muito feliz de estar ligada a uma instituição e liderar o IB agora, a partir do convite feito pelo David Zendruk, a quem eu tenho uma enorme admiração, um respeito e que só faço querer ter um bom desempenho à altura do compromisso que ele está me entregando. E Ruth, além do seu novo cargo, mais 2 mulheres ao mesmo tempo estão assumindo cargos também de presidência comunitária. Como que você vê essa mudança? O desafio das mulheres assumirem esses cargos e agora a gente está vivendo um momento extremamente importante, diferenciado da nossa comunidade. Além de eu estar assumindo a presidência do IB, nós temos a Laura Feldman assumindo a presidência da CIP e a Tuca Jacobsberg assumindo a presidência da Shalom. Isso mostra já, de certo modo, um amadurecimento da nossa comunidade, a perspectiva de que as mulheres elas podem e devem estar em posições onde a discussão mais estratégica, a discussão de temas de relevância para a comunidade como um todo sejam tomadas também por mulheres, né? É muito bom lembrar e muito merecido o reconhecimento de todas as mulheres que lideram e sempre lideraram as entidades de caráter socioassistencialista de nossa comunidade e as entidades femininas. O que tem de novo agora, que a gente está vendo, é uma tendência não só nas comunidades judaicas, nas entidades judaicas brasileiras, mas internacionais, é que as mulheres elas saem do trabalho exclusivamente ligado a esses temas e elas passam a também influenciar decisões políticas e estratégicas da nossa comunidade. Isso é valioso, é precioso, né? Isso é uma conquista, sem dúvida nenhuma. Então, muito bom e que eu espero fazer desse meu exercício uma oportunidade para que várias outras mulheres venham e assumam essas posições. Conciliar os diversos papéis que as mulheres têm na sociedade ainda hoje, né? É um desafio, mas é um desafio que nós sabemos fazer e fazemos muito bem. Mães, filhas, irmãs, esposas,
cuidando da nossa vida, da nossa saúde, simultaneamente nos dedicando ao trabalho profissional e trabalho comunitário. É um exercício diário, é um desafio, mas é algo que as mulheres vêm mostrando uma capacidade incrível, uma resiliência que são merecedoras aí de estudo. Não à toa a gente tem muitas pesquisas hoje feitas sobre o papel das mulheres. E isso também a gente precisa dizer que acontece em função também dos novos homens, né? Dos homens que têm essa visão mais aberta, mais plural, inclusiva, e que também ajudam compartilhando alguns dos papéis tipicamente ditos como papéis socialmente construídos como das mulheres, mas que homens começam também a fazer essa parceria, são nossos parceiros. E Ruth, qual o papel do IB e quais os maiores desafios que você vê nesse novo cargo como presidente? Isso vai abrir mais diálogos com os grupos da comunidade judaica? São muito grandes os desafios ao assumir essa liderança do Instituto Brasil-Israel. O Instituto Brasil-Israel é uma instituição nova no ecossistema comunitário, são 6 anos de vida, é uma instituição que vem ganhando cada vez mais credibilidade, tem sido vista como uma referência importante, nacionalmente falando, em relação a informações ligadas diretamente ao Estado de Israel. Isso é muito valioso para nós. Trabalhamos na perspectiva de criar grupos de comunidades, de pessoas da comunidade que não se viam atendidas ou representadas pelas entidades vigentes. Então temos o GAVA, um grupo de pessoas LGBT da nossa comunidade, que tem uma atuação grande a nível nacional. Temos a programação de Judeidade e Negritude, também são judeus negros que vêm discutindo a questão das identidades e abrindo realmente um diálogo de temas que eram talvez inexistentes até pouco tempo atrás. E, obviamente, uma entidade como o IB, que é uma entidade de muitas vozes, que acolhe a diferença, que dá muito espaço para o debate de ideias que às vezes são contraditórias. O desafio é de conseguir conciliar tudo isso sem a perspectiva de darmos uma resposta única para todos os temas que são extremamente complexos da atualidade, né? Então, o IB trabalha com a complexidade, trabalha com o diálogo, valoriza as visões e opiniões diferentes e também abre um espaço de diálogo para quem se sentia excluído de alguma forma ou não tinha informações suficientes e que querem talvez fazer parte desse ecossistema. Temos um olhar para dentro da comunidade, mas temos um olhar extremamente importante para fora da comunidade. Acolhemos judeus e não judeus que querem discutir Israel dentro da sua particularidade, mas também sem a excepcionalização dos problemas que existem, que são problemas contemporâneos das democracias, que são todas elas também cheias de problemas e imperfeitas, e que trazer isso para um debate aqui no Brasil ajuda muito nessa criação de diálogo e pontes com a sociedade civil brasileira. E Ruth, como você no IB vai lidar com a política israelense no atual momento? Pois é, né, Estela? Nós vivemos os últimos 4 anos na política brasileira desafios grandes, né? O IB, em alguns momentos, apesar de não ser uma entidade que se envolve diretamente em política, não é esse o nosso objetivo, mas ao perceber alguns elementos preocupantes para o olhar sobre a questão dos judeus no Brasil, judeus no mundo e também Israel, nos debruçamos a fazer algumas análises sobre o que estava acontecendo. Então, foram 4 anos de muito desafio que o IB viveu na gestão anterior.
onde a relação com Israel era uma relação de amizade, mas tampouco trazia elementos da Israel real, como existe, que é um país aberto, plural, democrático e que, de certo modo, ficava talvez escondido, né, nessa visão imaginária de um país idealizado, de um país religioso. E passados esses 4 anos, que foram difíceis, obviamente, desafiadores, nós estamos agora vivendo uma realidade em Israel também bastante complexa. O IB foi a organização que liderou o movimento e que capitaneou a assinatura de mais de 2.500 pessoas signatárias de um manifesto em apoio à democracia e em solidariedade a todas as movimentações da sociedade civil israelense nesse momento tão difícil e tão ameaçador para a sobrevivência democrática do Estado de Israel. Essa será a nossa luta por uma Israel e por um Brasil democráticos, inclusivos, solidários e justos. E também uma luta incessante para combater o antissemitismo, seja o antissemitismo da direita, o antissemitismo da esquerda. Nós precisamos trabalhar com a construção de novas visões e novas perspectivas, sempre aliados a outros grupos que também sofrem de preconceitos e são vítimas desse discurso de ódio que tanto nos aflige e que está nos levando a um modelo civilizatório que é muito questionável e que tem trazido muita angústia para todos nós, para nós adultos, para nós jovens, para nós pais, judeus, brasileiros. Esse é o grande desafio que nós temos hoje e precisamos todos nos dar as mãos e juntos trabalharmos, porque os objetivos são comuns. O IB mais uma vez reforça a sua forma colaborativa de construir junto e de dizer que estamos aqui para colaborar. Somos mais um para somar para as grandes lutas, batalhas que nós, como judeus brasileiros, temos à frente. Muito obrigada, Estela. Obrigada, Ruth, pela entrevista e sucesso nessa nova jornada.